se formam os raios? Nos programas já mostramos que dentro da nuvem existem partículas de água e cristais de gelo, certo? Dentro da nuvem, essas partículas se atritam umas com as outras e existe a troca de cargas. Uma grande quantidade de elétrons se concentra na parte de baixo da nuvem e outra quantidade de prótons se concentra na parte de cima. A nuvem fica então polarizada. É igualzinho uma pilha, sinal positivo em cima e sinal negativo embaixo. E o raio no meio de tudo isso? Quando a nuvem fica polarizada, chega um determinado momento que a carga é tão alta que ioniza o ar e rompe seu isolamento elétrico. Mas o que significa isso? O ar funciona naturalmente como um isolante elétrico e impede que a eletricidade escape. Mas se as cargas forem muito fortes, o ar deixa de ser isolante e passa a ser um condutor, tornando possível a formação de uma enorme corrente elétrica. Esse processo se chama tecnicamente ruptura do dielétrico. Neste instante, acontece a descarga elétrica, que é o raio, a faísca que enxergamos no ar. Nos temporais, a maior parte das cargas se desloca de cima para baixo. Nesse momento, o ar se aquece ao extremo, a 30.500 graus Celsius. Se expande rápido e aí vem o estrondo, o trovão. Preste atenção que primeiro enxergamos a faísca, o relâmpago, e depois ouvimos o trovão. Isso acontece porque a velocidade da luz é superior à velocidade do som. A gente fala em raio, a gente logo pensa nas descargas elétricas que caem no meio das tempestades. Mas você sabia que um raio também pode subir? São chamados raios ascendentes, produzidos geralmente por estruturas metálicas que ficam em lugares muito altos. Pesquisadores brasileiros já registraram quase 100 vezes esse fenômeno no ponto mais alto de São Paulo. Cenas como essas, você já deve ter visto algumas vezes. Afinal, o Brasil é o país onde mais caem raios no mundo. São mais de 50 milhões de descargas elétricas por ano. Agora, esta é uma imagem rara. Feita com a ajuda de uma super câmera lenta pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A olho nu pareceria apenas um flash. É o registro de um raio ascendente. Ao contrário da maioria, eles sobem, não descem. São poucos os que sobem, porque para subir um raio ele precisa partir de uma estrutura alta. Torres de telecomunicações, prédios, arranha-céus, ou mesmo torres de transmissão de energia. A descarga, em vez de vir da nuvem, sai da ponta dessas estruturas. Para que isso aconteça, é preciso que, durante a tempestade, haja uma perturbação dentro das nuvens, criando um excesso de cargas negativas. Esse excesso vai atrair as cargas positivas das estruturas, ora diretamente, ora através dos raios que caem por perto. Para estudar esse tipo de fenômeno, os pesquisadores do INPE escolheram um lugar alto. Nós estamos subindo o Pico do Jaraguá, o ponto mais alto da cidade de São Paulo, 1.135 metros do nível do mar. E aquela torre ali é o principal ponto de observação e registro dos raios ascendentes. Nós observamos um mapa da incidência de raios em São Paulo e vimos que em Pico de Jaraguá havia uma ocorrência de raios bem maior. Então nós viemos aqui, colocamos nossas câmeras aqui e começamos a observar a torre. O estudo começou há cerca de 3 anos. De lá para cá, foram registrados quase 90 raios ascendentes só nesse local. Esses raios acontecem sempre no mesmo lugar. Então o estresse que esses raios produzem nessas estruturas é muito maior do que os raios descendentes. Causa algum perigo para as pessoas? Você está longe de uma estrutura alta, você está seguro. Mas quando ocorrem em torres de transmissão de energia, por exemplo, podem até causar apagões. É um fenômeno natural. Os raios que descem, a gente chama de fenômeno natural. Agora, os raios que sobem, eles não aconteceriam se o homem não tivesse colocado ali uma estrutura alta. E aí bastou passar uma tempestade por cima para fazer esse raio acontecer. Então é um fenômeno urbano? É um fenômeno urbano. Enquanto pesquisava os raios ascendentes, a equipe de cientistas brasileiros conseguiu um registro inédito, também com a ajuda da supercâmera lenta. Na cena, raios normais caem das nuvens,
Mas antes de chegarem ao solo, outros 2 saem de para-raios que estão em cima dos prédios e vão em direção a eles. São os chamados raios conectantes. Ao se encontrarem com os raios descendentes, tudo vira um risco de luz no céu até desaparecer. A imagem é linda e revela o funcionamento dos para-raios. O para-raio lança uma descarga em direção àquela que está descendo. Vem em direção à sua casa, o para-raio não fica esperando. Ele vai buscar esse raio, conectar com ele e trazer ele para a descarga para o para-raio. Salva a casa, o edifício. Essa é a primeira vez que a gente observa um para-raio atuando, uma resolução de 20 mil imagens por segundo.